Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1. O título da mensagem, a gente gosta, às vezes o pastor brinca, a gente fala assim, a mensagem é bem óbvia, o título da mensagem é Jesus veio para salvar os pecadores. Amém. Jesus veio para salvar os pecadores. Eu confesso que eu tinha uma outra mensagem para o dia de hoje, mas eu vim ontem, obrigado, no treinamento, no culto sobre evangelismo, e Deus foi direcionando a outras coisas, a outros temas, a outros assuntos, e graças a Deus por isso, nós que pregamos, nós ficamos felizes quando Deus nos dá essa direção. Então eu convido os irmãos mais uma vez, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: esse blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, pela sua manifestação, pelo seu poder, por o Senhor nos permitir, por Senhor, ó Deus, nos permitir entrar no Santo dos Santos, entoar louvores ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso pastor e por isso nós podemos afirmar que é certo que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Pai, nós te agradecemos, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, que o Senhor venha falar conosco de uma forma tremenda nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha repreender toda distração, toda, Senhor, situação que tem afligido os corações dos meus irmãos, que seja repreendida agora em nome de Jesus e que possamos ser, ó Deus, como diz na sua parábola, aquele que é a terra fértil, a qual a semente cresce, germina e dá frutos 30, 60, 100 por um, ó Deus, assim seja na nossa vida, que não possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bem, pode se sentar. Irmãos, antes de entrar na mensagem em si, nós lemos aqui que Jesus curou o paralítico e logo depois aqui ele vai ter um encontro com um homem chamado Mateus, ele estava na coletoria. E antes de entrar em si, eu gostaria de falar um tema atual, apesar que eu não concorde com tudo o que acontece naquela série que está fazendo o maior sucesso. O pastor já citou aqui que colocaram até Mateus como uma pessoa autista e não tem fundamento para isso e não tem problema em relação ao autismo, mas a Bíblia não cita sobre isso. Então, não só isso, tem algumas coisas ali que eles colocam que a gente sabe, que quando alguém faz um cinema, coloca um romance, tenta ligar alguns pontos em que a Bíblia não liga. Isso é um pouco perigoso. Mas está fazendo o maior sucesso e um dos motivos é porque a série traz um Jesus mais do povo. Quando eu falo mais do povo, um Jesus que brinca, um Jesus mais simples. Porque a gente vê naqueles filmes de Hollywood um Jesus sempre sério, um Jesus que andava, não olhava para o lado, só respondia de uma forma litúrgica. A gente vê na Bíblia que Jesus comia com os pecadores.
que apesar de Jesus não ter pecado nenhum, ele não pecou, ele é santo, mas ele não deixava de entrar na casa de um pecador quando era convidado. Jesus, ele sempre estava no meio do povo, ele deixava ser tocado, ele ia lá para Jerusalém comemorar as festas, como fazia. Então Jesus era uma pessoa mais simples do que aqueles certos tipos de filme com toda seriedade, coloca Jesus lá louro, dos olhos azuis. Não, a gente vê que pela história e pelo povo daquele lugar, jamais Jesus poderia ter os olhos azuis e ser louro. Mas eu quero trazer para você, e às vezes nós, dentro da nossa religiosidade, nós queremos colocar a nossa religião e a um Jesus que nós servimos de uma maneira tão séria, a ponto de não entrarmos na casa daquele parente que não é convertido, a não mais sentar com aquelas pessoas que nós assentávamos para almoçar, porque agora eu aceitei Jesus, agora eu sou diferente, agora eu tenho um linguajar diferente, agora eu só falo de Bíblia, eu só falo de unção, eu só falo de poder. E às vezes, como foi falado aqui no dia de ontem, nós perdemos muito, irmãos. Nós perdemos muito a oportunidade de pregar o Evangelho por causa dessa nossa santidade. Santidade, entre aspas, que nós colocamos na nossa vida. Então eu convido a você, desde já, a enxergar uma ótica diferente para esse texto. Nós temos vários personagens e aqui nós nos enquadramos dentro de algum. Não estou falando que você vai ser Mateus, não estou falando que você vai ser discípulo, não estou falando que você vai ser o fariseu. Mas pelas características que eles mostravam, às vezes nós temos uma semelhança com eles, com essas pessoas que você vai entrar juntamente comigo na história e vai entender do que eu estou falando. A primeira coisa, irmãos, porque Mateus ele estava lá naquela vizinhança, provavelmente ele já tinha falado do que Jesus estava fazendo. Provavelmente ele já tinha falado que Jesus havia curado aquele paralítico. Possivelmente Mateus já sabia das obras que Jesus tinha feito. Quem sabe Mateus já não sabia que Jesus, ao chamar Pedro, mandou ele jogar a rede do outro lado e veio vários peixes, principalmente por ele ser da coleta. E Mateus não era uma pessoa que era bem aceita pelos judeus, porque ele estava recolhendo imposto para Roma e para os governantes de Roma. Era tido como traidor, era tido como alguém que estava usurpando da sua própria pátria. Mas Jesus chama ele. Fala ali no versículo 9 que partindo Jesus dali, logo após ele fazer aquele milagre com o paralítico, ele viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam os impostos. Depois, mais na frente, eu vou falar sobre esse coletar impostos. E disse, segue-me. Irmão, Jesus olhou para ele. Aí eu quero recorrer para você a um sentimental que eu não vou conseguir expressar com as minhas palavras, mas certa vez você viu em algum filme, quando Jesus olha para uma pessoa com aquele olhar que constrange a pessoa e aquela pessoa fica totalmente fascinada pelo nosso Senhor Jesus. Assim foi como Mateus. Jesus olhou para ele e falou, segue. Irmãos, Mateus, ele não pensou em mais nada. Fala que imediatamente ele levanta ali e segue a Jesus. Muitas das vezes, Jesus olha para nós, nos chama e nós não levantamos da situação que nós nos encontramos. Eu conheço pessoas, você conhece pessoas ao fazer o evangelismo, pessoas que falam assim, olha, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto dos louvores, mas eu não deixo aquilo ali, sabe? Aquilo ali eu não consigo deixar. E Mateus, irmãos, por fato dele coletar impostos, ele com certeza ele tinha alguns privilégios de Roma. Às vezes ele poderia morar numa casa melhor, às vezes ele poderia ter algum desconto em algum tributo. Eu nem vou me ater a falar quais são os privilégios que ele poderia ter, mas com certeza ele não era tão cobrado como um judeu que não coletava.
E ele abriu mão de tudo, ele seguiu a Jesus. E será que nós, quando Jesus nos chama, será que quando Jesus olha para você e fala com você, segue-me, você é como aquelas pessoas que Jesus também encontrou, a qual ele chamou, vem, segue. Deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Deixa eu ir lá no campo cuidar dos meus afazeres primeiro. Não, irmãos. A chamada, como nós vimos aqui ontem, ela é urgente. E Jesus hoje ele não aparece fisicamente chamando as pessoas. Ele chama através do Evangelho. Isso é função nossa. Jesus chama as pessoas através do Evangelho, te usando como instrumento para a glória dele. E como nós falamos, todos pecaram. Jesus morreu pelos nossos pecados. Todos têm que arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. E nós precisamos fazer isso. Às vezes você é como Mateus, alguém que é um novo convertido. Largou tudo porque ouviu o chamado do Evangelho e agora você está seguindo a Jesus. Aí fala no versículo 10, diz assim, sucedeu que, estando ele em casa, e que casa é essa? Aí eu já fiz isso de propósito, o pastor sabe que eu poderia ter pegado o texto de Lucas, que é o mesmo texto, que vai falar que Mateus deu um banquete. Por que eu fiz isso de propósito? Para ensinar os irmãos a cavar o que tem na palavra de Deus. Quando você vê dentro dos evangelhos sinópticos, você lê, e tem uma outra referência da passagem, vai lá e lê ela também, para você ver alguns detalhes que aquele evangelista citou no texto, que o outro não colocou. O essencial tem, mas tem alguns detalhes. E por isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Lucas capítulo 5, 29. E pode deixar aberto aí marcado. Se você não tiver, depois pega lá atrás, deixa aí marcado. Se não tiver, marca com a mão, mas depois a gente pega lá. Lucas capítulo 5. Mesa de quem? Mesa de quem a qual o texto se refere? Mateus capítulo 5, versículo 29. Acharam aí? É a mesma situação, a mesma passagem com uma ótica diferente. Diz assim, então lhe ofereceu Levi, porque Mateus também era chamado de Levi, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Vamos voltar lá em Mateus. Perceberam? Mateus não vai citar que era na casa de Levi. Aqui nós já vimos que é um banquete. E quando, irmãos, a gente fica sabendo de uma boa notícia, quando a gente fica sabendo sobre salvação, alguma coisa boa, o nosso natural é falar para as pessoas que a gente gosta. O nosso natural é falar das pessoas que estão ao nosso redor. E Mateus, ou Levi, que também ele era chamado, ele convidou aquele que estava ao redor dele, aquele que participava com ele de algumas coisas. Porque os religiosos jamais sentariam com Levi. Porque os religiosos não aceitavam a profissão dele. E às vezes você também é assim. Você é um novo convertido, você vai fazer um banquete para que chegue lá, em algum momento, nós falamos aqui, em alguma oportunidade, você vai fazer uma oração, você vai pregar o evangelho, você vai ouvir, como aquela mulher samaritana ouviu de Jesus e logo foi correndo para Samaria. Pregar, falar, olha o Messias, Jesus está aqui. E ele chama aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão para esse banquete, vão comemorar, vão ali ter uma oportunidade também de ouvir Jesus. Mas aí no versículo 10 fala que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Irmãos, eles estavam junto com os discípulos. Quem sabe você não é um discípulo, que juntamente com Jesus você está pregando o evangelho e você é convidado para esses lugares com as pessoas que a sociedade discrimina e você tem a oportunidade de pregar o evangelho. Os publicanos, irmãos, naquela época, eles eram autorizados pelos governantes
a cobrar impostos e cobrar um pouco a mais para eles. Eles falavam assim, ó, eu quero tanto, vocês trazem tanto para mim. Agora o tanto que vocês vão cobrar, aí é com vocês. E os publicanos exageravam nessa prática. A ponto que quando você chega lá em Lucas capítulo 19, quando Zaqueu, maioral dos publicanos, ele fala assim, olha, Senhor, eu vou dar metade do que tem aos pobres. Se alguma coisa tenham defraudado, restituo 4 vezes mais. Zaqueu está falando isso. Se eu tiver roubado, se eu tiver pegado aquilo que eu não devia, eu vou restituir 4 vezes mais. E os pecadores são aqueles que tinham má fama, que o pessoal metia ali a lenha neles, falavam coisas, como muitos crentes fazem hoje, como muitos religiosos fazem hoje. Falam mal, falam aquela pessoa. E vocês lembram de uma passagem lá em Lucas, que quando Jesus chega na casa de um publicano, de um fariseu, e ele senta ali à mesa, e a sentar a gente sabe que não é sentado, é reclinado. Ele está ali à mesa e chega uma pecadora com unguento e começa a chorar, a lavar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos. O que o fariseu fala? Ah, isso daí se fosse profeta, ia saber quem que está enxugando, quem que está tocando nele. E ele vai conhecendo o coração, porque ele é Deus homem, ele tem seus atributos também divinos, que ele não perdeu. Ele chega e fala assim, olha, eu estive aqui na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Porque era costume do judeu, ao entrar na casa de outro judeu, ser lavado os pés, colocado óleo na testa, ser ungido com óleo e receber um ósculo santo, um beijo santo no rosto. E aquele fariseu que chamou Jesus não fez nada disso, mas aquela mulher pecadora, ela não só lavava os pés com lágrimas, enxugava com os cabelos, ungiu os pés de Jesus com aquele unguento e beijava os pés de Jesus. E Jesus fala que ela foi perdoada. Ela foi perdoada. E às vezes, irmãos, nós discriminamos as pessoas por causa dos pecados. Nós discriminamos a pessoa por causa da prática do pecado. Você já pensou se Jesus olhasse para nós como nós olhamos várias vezes para algumas pessoas? Você já pensou se Jesus falasse assim, aquele ali eu não vou salvar porque ele não merece. Graças a Deus que é pela graça, nós não merecemos. E da mesma forma, como nós cantamos aqui, ensina a amar o meu irmão, como Jesus ama, irmãos. Nós ali, às vezes, como os discípulos, seguindo a Jesus, nós temos que entrar nesses lugares. Eu não estou falando você ser conivente, eu não estou falando você fazer aquela prática do pecado. Mas quantas vezes nós rejeitamos convites, nós rejeitamos ali as pessoas chamando para nós ir para o aniversário. Ah, eu não vou porque tem música mundana. Ah, eu não vou porque tem cerveja. Ah, eu não vou porque eu não gosto, porque eu não me sinto bem. O que foi falado aqui ontem à noite? Vá, leva o presente. Se for possível, faça uma oração. Mas se ela vir aqui, Deus te abençoe. Se não estiver sentindo bem com aquela situação, eu vou ali, vou embora, porque... Mas não fala, não seja mal educado. E aí, no versículo 11, diz assim, ora, vendo isso os fariseus, e os fariseus eram aquele grupo religioso responsável por guardar a lei do Senhor. Eles conheciam da lei, mas eles davam tão importância à lei oral como à tradição, como à lei escrita. E aí está o erro deles. E ainda está maior o erro deles, que eles não se preocupavam em ser justos, eles queriam parecer ser justos. Eles não queriam dar misericórdia ao próximo. Eles queriam dízimo, eles queriam o amendoim, mas a misericórdia, eles queriam holocaustos, eles queriam sacrifícios. Eles não queriam simplesmente orar para o irmão que está passando por necessidade. Eles tinham a necessidade de ir para as praças, desfigurar o cabelo ali para todos vejam que eles estejam fazendo em jejum. Esses eram
os fariseus. Aí vem Jesus, entra no meio do povo, ceia no meio do povo. Um choque para eles. Simples, Jesus pregando o evangelho, dando acesso às pessoas ao evangelho. Coisa que o fariseu colocava impedimento, colocava fardos. Por isso que Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque os fariseus colocavam fardos, mas nem com o dedo eles moviam. E muitas das vezes, muitas pessoas se comportam, nós nos comportamos como fariseus. Eu falo nos comportamos como fariseus porque eu falo com toda a convicção do meu coração. Nem mesmo nós podemos ser chamados de fariseus, porque os fariseus decoravam a lei. Você não decora a Bíblia. Você não sabe, às vezes, nem do que você está falando. Você sabe porque ouviu numa igreja, ouviu em alguma comunidade, ouviu no YouTube, ouviu não sei aonde, que aquilo ali é errado, mas não tem base bíblica para isso. Você quer julgar o seu irmão por estar fazendo algo. E muitas das vezes, como nós somos assim, como dizem os legalistas, né? Deixam de exercer amor, não. A tradição está acima do amor. Se não fizer daquele jeito, não está certo. Eu não estou nem aí se o irmão não sabe ou não sabe. Eu quero que seja feito daquele jeito, senão Deus não aceita. Aí quando você vai falar com o irmão, você está fazendo assim, não, porque Deus não falou comigo, é o Espírito Santo. E às vezes muitas pessoas, às vezes nós nos comportamos dessa maneira. Nós julgamos as pessoas, julgamos alguma denominação, julgamos o jeito. Nós temos falado aqui sobre luta espiritual. Julgamos como alguns exageram, mas também de contrapartida a gente nem exagera e nem faz nada. Para levantar um grupo de oração é uma luta. Para levantar um culto de oração é uma luta. Porque ninguém quer orar. Ninguém quer orar. E a igreja precisa, já abre um parênteses, como já está de costume abrir esse parênteses, a igreja precisa orar e jejuar. Fecha parênteses. Aí Jesus, ouvindo isso, Jesus ouviu porque eles falaram assim, olha, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Por quê? Mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por isso que eu falei que Jesus veio salvar os pecadores. Irmãos, Jesus está sendo um pouco irônico com eles aqui, porque não existe sãos. Todos são doentes. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Jesus está falando com eles que, vocês são justos? Tá bom, vocês não precisam do médico, vocês não precisam de mim. Mas os doentes, os pecadores precisam. Não é que Jesus estava falando que ele era justo, Jesus estava falando que eles se consideravam justos. Como muitas pessoas se consideram justos a ponto de não precisar mais ser ensinado, de não precisar mais ouvir o evangelho, de não precisar exercer a misericórdia com o irmão. Jesus continua, no versículo 13, ide, porém, aprendeu o que significa, misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar o justo, e sim pecadores ao arrependimento. E eu estou fazendo muita propaganda de ontem, vou continuar fazendo, porque às vezes nós entramos num lugar, e o pastor falou que dentro de algumas coisas que nós não devemos fazer é julgar. Às vezes você chega na casa do irmão, e o irmão está passando dificuldade financeira, aí o abençoado, que é dizimista fiel, que entrega oferta, eu falo isso com todo o coração. Não que você não deve fazer isso. Você deve fazer isso, mas deve exercer misericórdia e amor. E muitas pessoas, a primeira coisa que fala é, irmão, ou a pessoa, olha, eu tenho na igreja, eu entrego meu dízimo, entrego a minha oferta, eu faço dízimo, eu oferto ao Senhor, eu oro. Você tem dado dízimo, você tem dado oferta? Não, pastor, nem sei o que é dízimo, é por isso que você está passando com essa dificuldade. Às vezes o cara perdeu o emprego, está com problema de saúde, irmão, isso não é hora de julgar. Você tem que exercer misericórdia, pelo contrário, vamos orar, irmãos, vamos orar.
Não só orar, irmão, o que você está precisando? Ah, pastor, tem 3 contas vencidas de luz. Não, eu não tenho condição de pagar as 3, mas vamos acertar uma que a gente pode aqui. Isso eu estou falando, não é para aquelas pessoas que querem aproveitar da nossa boa vontade. Só aquela pessoa que você conhece que realmente precisa. Porque lá em Tiago fala que não adianta uma pessoa estiver sentindo frio ou fome, você fala, vem cá, ora e vai, Deus te abençoe. Não, você primeiro vai... Como é que você vai orar para a pessoa que está com fome? Aí tem um momento da oração, agora brincar um pouquinho para não fugir um pouco da piada. Está na hora da oração, tem aquele irmão que ronca mais alto, né, o estômago. Aí você está bem orando lá e começa... Você acha que o inimigo não é inimigo, não, irmão. O irmão está com fome. Você acha que o irmão vai ter força para orar? E orar, irmão, não sei quem já teve essa experiência, orar, entrar em luta espiritual, consome uma energia física que você não tem noção. Dá fome, dá cansaço. Se você não passou por isso, que passe, lute espiritualmente. Até suas forças. A Ana Paula gosta. Ela gosta da minha piada, eu vou contar. Por você, viu, Ana Paula? Irmãos, não adianta a gente querer ser religioso, resolver tudo em oração. A gente precisa da oração, a gente precisa do jejum, a gente precisa ter uma luta espiritual. Mas a gente precisa também suprir a necessidade do nosso irmão. Os fariseus não estavam nem aí, eles estavam querendo acusar Jesus, não estavam nem aí se Levi foi salvo, não estavam nem aí se alguém seria salvo. Eles estavam questionando por que Jesus comia com pecadores. Muitas das vezes nós também somos questionados. Por que você anda com aquela pessoa? Ainda falando agora, o seu círculo de amizade tem que ser diferente. Lembrando, eu não estou falando para ser conivente com a prática pecaminosa. Mas você não deve afastar de ninguém, porque você se converteu. Pelo contrário, agora é hora de orar. Agora é hora de entrar em batalha. Agora é hora de você ganhar o seu irmão. Não ser um crente chato, mas nas oportunidades pregar, mostrar para ele o caminho. E vamos correr contra o relógio mais uma vez. Eu achei que ia ser bem rápido, mas mais uma vez estamos aqui. E aqui eu vou ser bem breve para nós cearmos. Lá no versículo 14, diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhes serão tirado o noivo, e esses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aqui nós vemos, a gente pode dizer, se fizermos analogia a um crente maturo. Aqui os discípulos de João, aquele que pregava sobre o arrependimento, eles precisavam de mais conhecimento. Eles precisavam amadurecer e ouvir o Evangelho. Às vezes, por causa deles ficarem sabendo do banquete, ficaram sabendo que os discípulos comiam, Jesus comia, eles falaram: olha aqui, ô Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Por que nós jejuamos e seus discípulos não estão jejuando? Por que eles não jejuam? E eles conheciam Jesus como noivo, que o próprio João Batista, antes de ser preso, falava: eis o noivo, ele era apenas amigo do noivo. E ele começa a falar que agora não é tempo deles jejuar, porque o mais importante agora era eles ouvirem as palavras de vida eterna, porque o próprio Deus, o próprio Rei, estava na terra. Porque o jejum nós fazemos para abster de alguma coisa, para nós orarmos ao Senhor. Mas aqui o próprio Jesus estava falando com eles claramente. Então Jesus estava falando com eles assim: olha, vai ter tempo que Jesus vai morrer, que eles vão ficar sozinhos, assim é a hora deles jejuarem, em prantos. É a hora deles jejuarem para ser revestido também depois. E Jesus usa aqui a figura dos odres, porque eles não podem receber o novo, eles não podem receber o Evangelho
se estiver apegada às velhas tradições, porque se colocar num odre velho, não tem elasticidade, vai romper. Da mesma forma, a roupa, que se você coloca um pano novo numa roupa velha, quando você lava, o pano novo vai dar uma esticadinha, vai puxar ali, mais velho, e vai rasgar. E às vezes nós somos como esses irmãos aqui, como os discípulos de João Batista. Às vezes nós nos enquadramos, nós aprendemos parte do que deveríamos aprender e questionamos por que o outro faz aquilo, por que o outro não faz assim. E para concluir, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Uma reflexão para que nós possamos cear. Dentro do que foi falado, de um novo convertido, de que deixou tudo para seguir Jesus, que deu a sua festa, que deu um banquete, que convidou as pessoas para ouvir o Evangelho. Ou aquele outro personagem que eram os discípulos, que não olhavam quem ou a quem, mas por Jesus ter enviado ele naquele lugar e Jesus está presente naquele lugar. Eles entraram, não fizeram acepção dos pecadores, dos publicanos. Ou outros personagens, os fariseus os fariseus que estavam questionando ali porque Jesus estava sentado junto com os pecadores. Ou você é aquele ainda que não se converteu, que foi convidado para o banquete. Ou você é como esses discípulos de João, que precisam deixar algumas tradições, algumas coisas velhas para receber algo novo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem gente que fala assim, eu nasci assim, não, eu fui ensinado assim, aprendi assim e vou morrer assim até o resto da minha vida. Vai deixar de ser salvo? Não. Mas vai passar ou vai deixar de ter experiências com Deus por causa da sua teimosia, porque a sua mente está cauterizada nas suas próprias tradições. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Já quero convidar os